Uma alegria muito grande rever os amigos do Blossom, a, a irmãzinha, a Kemi Adams, com quem a gente tem o contato mais direto e que me deu essa alegria de estar com tantos irmãos espíritas situados em diversas áreas do nosso planeta, em especial, se não me engano, Canadá e nos Estados Unidos, que a maioria se coloca, né? Então, a nossa saudação fraterna a todos e também aqueles irmãos que, pelas asas da mídia, acessarão esta palestra, este bate-papo a respeito de um dos ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. Eu gostaria de iniciar indagando: alguém aí tem medo de ver espírito? Alma do outro mundo, fantasma? Alguém, por acaso, aí tem medo disso? Pois é, porque a passagem que nós vamos contar mostra exatamente um medo extraordinário demonstrado pelos discípulos de Jesus com relação a uma visão de um fantasma. Imaginaram que Jesus era um fantasma. Como é que se deu esta passagem? Está registrada no Evangelho de Mateus. A gente sempre sugere aos amigos que nos solicitam sugestão de Bíblia, sempre a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino ou o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. São Bíblias sérias, porque, na verdade, há muitas Bíblias com enormes problemas de erros de localização, de informação, de termos, de palavras. Então, eu estou aqui e abri a minha Bíblia de Jerusalém, onde no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a gente encontra esta passagem: Jesus caminha sobre as águas. Como é que aconteceu isso? Como é que foi? Como se sucedeu este acontecimento? Jesus entrou no barco com os seus discípulos e rumaram para uma margem do imenso lago de Genezaré, que o pessoal chama de o Mar da Galileia, embora não seja salgado. É um lago de água doce, mas um lago muito grande, profundo, piscoso, farturento de peixes. Então, Jesus, com os seus discípulos, se dirigem a uma determinada margem do lago. Ao chegarem lá, a população ali daquela região ficou sabendo que Jesus estava ali e foi uma multidão imensa para ouvir Jesus. Evidentemente, levando os seus doentes, aqueles que estavam com problemas. E o texto de Mateus diz que Jesus, vendo os doentes, curou a todos e a multidão por ali ficou,
ouvindo Jesus. Já descambando à tarde, e o povo lá o dia inteiro com Cristo, os discípulos disseram para Jesus: Olha, é melhor despedir o povo, não é? Porque aqui, essa região, não tem alimento, tal, e é uma multidão. Mateus diz que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar, portanto, as mulheres e as crianças. Então, era uma multidão muito grande. É melhor despedi-los, porque nós não temos alimento. E aí Jesus pergunta para eles: por que que vocês não dão o alimento para o povo? É uma indagação que a gente pode entender no sentido metafórico. Por que vocês não alimentam o povo? E eles, na literalidade do entendimento, né, disseram: olha, mestre, nós aqui só temos o quê? Uns 2 peixes, uns 3 pães, uns 5 pães, 2 peixes. Jesus diz: é suficiente. E ali Mateus conta que Jesus multiplicou pães e peixes. Diversos autores de textos bíblicos se debruçam sobre essa informação e uns dizem: não, Jesus falou tanto e falou tão bem que a turma se sentiu alimentada. Outros dizem: não, Jesus efetivamente multiplicou pão e peixe. Ah, mas como? De que jeito? Uns duvidam. Olha, quem conheceu Swami Sai Baba, contemporâneo nosso, lá na Índia, desencarnou há poucos anos, que multiplicava coisas, entende muito bem que espírito de uma certa magnitude espiritual tem condição de, analisando um objeto, o pão, o peixe, verificar de que elementos são formados aqueles pães e aquele peixe, aquele objeto, e multiplicá-lo, agregando os elementos que estão soltos na natureza pelo pensamento. Bom, se Swami Sai Baba, contemporâneo nosso, teve condição de fazer isso, materializar alimentos, imaginem os irmãos o Cristo. Então, Mateus relata que o povo todo se alimentou muito bem e tal, e já no final da tarde, Jesus despede a multidão e fala para os seus discípulos: vocês também vão embora, entrem no barco e vão. Eu irei depois. Os discípulos assim procedem. E o registro do texto bíblico diz que na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, era o modo como eles marcavam a noite e o dia, né, de trabalho, vigias. Cada vigia tinha em torno de 3 horas. Então, pela quarta vigília, entre 3 e 4 horas da manhã, o Cristo vai em direção aos seus discípulos, andando sobre as águas, levitando. É a chamada mediunidade de levitação, que inúmeros médiuns fazem. Eu conheci
um em São Paulo, Carmine Mirabelli, era descendente italiano, que ele era incrível, porque ele sentava numa cadeira, molhava o polegar numa tinta e a cadeira subia com ele, e ele deixava a impressão do dedo polegar dele no teto das casas. E olha que naquele tempo o pé direito das casas eram muito altos, 5 metros, 8 metros, aqueles casarões. Deixava lá o dedo marcado. Para que você faz isso? Para ninguém dizer que foi ilusão, para ninguém dizer que foi hipnotismo, para que todo mundo possa verificar que o ser humano tem capacidades que desconhece. Assim falava Carmine Mirabelli. O Cristo, então, vem levitando sobre as águas em direção ao barco, onde estão os discípulos, que, ao perceberem a aproximação de uma forma humana boiando, andando sobre as águas, eles entram em desespero e começam a gritar: um fantasma, Deus nos acuda, e tudo aquilo que geralmente se grita na hora do desespero. E Jesus diz: não, calma, calma, sou eu, fiquem calmos. E Pedro, então, mestre, se és tu mesmo, faze com que eu vá até você andando também sobre as águas. E Jesus diz: pois não, Pedro, pode vir. E Pedro sai do barco, pisa na água e vai em direção a Jesus. Acontece que no segundo ou no terceiro passo, o evangelista não precisa, Pedro teve medo e afundou. O Cristo retira da água, entram ambos no barco e os discípulos ficam admirados daquela capacidade do Cristo de andar sobre qualquer elemento, inclusive a água. Ali, muitos dos discípulos passaram a ter certeza absoluta de que Jesus é efetivamente o Messias esperado. E Jesus, por sua vez, constata que os seus discípulos, discípulos diretos dele, os 12 discípulos dele, houve outros discípulos, refiro-me a esses diretos. Os seus discípulos diretos não haviam até então entendido nada sobre a vida espiritual, sobre a realidade espiritual, pelo medo que demonstraram quando viram a figura de Jesus se aproximando e imaginaram que era coisa do outro mundo, fantasma, sobrenatural, etc, etc. Ora, meus amigos, o Cristo veio à Terra para trazer para nós a realidade espiritual. E, logo após este acontecimento, relatado no capítulo 14, ele andando sobre as águas, indo em direção aos seus discípulos, o Cristo acentua ainda mais o ensinamento a respeito da vida espiritual. Tanto é assim
que no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 17, Jesus sobe o Monte Tabor, situado na Galileia, ali pertinho do lago de Genezaré, onde aconteceu Jesus andar sobre as águas. Jesus sobe o Monte Tabor e lá no alto do Monte Tabor, diante de 3 discípulos que ele havia convidado, ele se transfigura para mostrar a realidade espiritual, para tirar o medo da gente, das coisas do outro mundo, do fantasma, do sobrenatural, das coisas mágicas, proibidas, misteriosas, etc., etc. O Cristo simplesmente se transfigura. Eu já li um artigo de uma pessoa que não é cristã, evidentemente, dizendo que Jesus subiu o monte para se exibir para os seus discípulos. Ora, quem se exibe para o outro é gente inferior. Quem já sabe o que é e aquilo que efetivamente já tem, ele não precisa ficar se exibindo, se demonstrando. É uma interpretação completamente equivocada. Jesus estava mostrando a realidade espiritual, mas o Cristo faz mais. Faz um pouco mais. Materializa. Ali, no alto do Monte Tabor, os 2 maiores nomes do Antigo Testamento: Moisés e o profeta Elias. Moisés vivera 1.200 anos antes de Cristo. Elias vivera em torno de 700 anos antes de Cristo. Portanto, evidentemente, os 2 já haviam morrido. Quem aparece ali no alto do Monte Tabor são os espíritos de Moisés e de Elias, que se corporificam, utilizam fluido vital dos 3 discípulos que ali estavam, Pedro, João e Tiago Maior, e se corporificam para mostrar para eles que a vida continua, a realidade espiritual, que nós não precisamos ter receio do mundo espiritual. É o Cristo trazendo para nós a realidade espiritual que ele, posteriormente, mais uma vez, confirma, quando, 1 dia e meio depois de ser crucificado, ele próprio se apresenta para, ora para um discípulo, para Maria Madalena, para Pedro, para Tiago, para 2 que estavam indo para uma cidadezinha, para os 12 discípulos, os 11, né? Judas já não estava ali. Para os 11 discípulos e depois para 500 discípulos na Galiléia. Eram seguidores dos discípulos de Jesus, chamado de os 500 da Galiléia, mostrando para nós a realidade espiritual. O que o Cristo, essa dedicação toda, esse esforço todo é para quê? Para tirar de nós o medo do mundo espiritual, o medo de ver espíritos. Sabemos que eles estão ao nosso lado de contínuo, sabemos que eles nos influenciam o tempo inteiro. Então, se ocasionalmente avistarmos um ou outro espírito que se faça visível aos nossos olhos,
não há motivo do apavoramento, como se vê geralmente por aí. Há pouco tempo, eu estava saindo da Federação Espírita, aqui do estado de Goiás, eu estou na cidade de Goiânia, e na saída ali da federação, eu era o último, já estava fechando a porta e tal, chegou um rapazinho completamente apavorado, porque tinha visto o avô dele. Eu fiquei pensando, né? O que levou todos nós a termos esse medo pavoroso, horroroso dos espíritos, já que eles estão conosco? O ente querido dele, porque ele me falou do avô dele com muita ternura, com muita saudade. E eu pensei, puxa vida, o seu avô foi te visitar e você saiu correndo, deixou o velhinho sozinho lá. Ah, não, mas não pode, ele é um fantasma, não vai te fazer mal nenhum, meu amigo. Vai conversar contigo, vai te dar umas dicas boas. Aproveita, porque essas ocasiões são raras de acontecer. Bom, apaziguei lá o rapaz, mas eu fiquei pensando, por que será que nós ainda, apesar de toda a demonstração do Cristo sobre a atuação dos espíritos, sobre a realidade espiritual, por que que nós ainda temos esse temor horroroso de ver espíritos, ainda que seja um bom espírito? E aí a gente observa como foi que, no início do movimento cristão, lá no segundo, terceiro, quarto século, quando a Igreja Católica começou a ser formada, a gente observa que a Igreja Católica decidiu a respeito de céu e de inferno, declarou que as pessoas têm uma vida só e que, morrendo, quem foi bom, céu. Quem não foi lá muito bom, inferno. E aí fica lá nesse local para todo sempre, ou gozando as delícias do paraíso, ou sofrendo os tormentos do inferno eternamente. Eu fiquei pensando aqui comigo que, olha, o céu deve ser muito bom, porque você fica sentado em nuvens, ouvindo harpa eternamente, mas eu penso que é tempo demais. É tempo demais para ouvir harpa. Eu fico imaginando Sócrates, eu fico imaginando o próprio Cristo, Maria, espíritos fabulosamente ativos na dedicação integral no bem ao próximo, estando em eterna contemplação sem fazer nada. Eu, por mim, eu já declarei que eu prefiro ir para o inferno. Porque, olha, calor, em Goiânia, nós já estamos acostumados. Então, não tem problema. E mesmo porque os amigos já estão todos lá mesmo, então fica mais fácil o acesso. Pois bem, a Igreja Católica, no início da sua formação, precisamos entender isso para não considerarmos que estamos aqui a julgar ou condenar decisões e pontos doutrinários da respeitável Igreja Católica Apostólica Romana. Não.
no início da formação, e temos que entender a coisa assim, dessa maneira. Para atender à necessidade da época, decidiu uma vida só, céu ou inferno, e fica lá eternamente. Ora, mas e as aparições perturbadoras? E as aparições boas, como, por exemplo, a de Maria em Fátima, e outras aparições de espíritos sublimes, anjos, que se manifestam? Como é que fica? Como é que se explica? Se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno e lá fica, e de lá não saem, como é que se explica essas manifestações boas ou perturbadoras aqui na Terra? A Igreja, portanto, decidiu que as ações perturbadoras são feitas pelo diabo. E as ações benéficas, boas, salutares, com uma mensagem superior, são feitas pelo Espírito Santo. E na Idade Média, os médiums, aquelas pessoas que viam espíritos, eram condenados à fogueira por terem parte com o diabo. Como certamente toda a humanidade já esteve mergulhada, reencarnada no período da Idade Média, durou 1000 anos, evidentemente que nós devemos ter passado por essa opressão ou por esse problema de sofrermos a perseguição por sermos médios, por vermos espírito, ou por algum parente que foi condenado, mas todos os familiares sofreram igualmente a mesma perseguição, porque a pessoa era queimada, o objetivo era para matar o corpo, mas salvar o espírito. Era queimada na fogueira e todos os seus familiares tomavam-se todos os bens da família. Então, a família morria de fome. Então, certamente, todos nós já passamos por uma experiência nesse período da Idade Média, e aí retivemos em nós o trauma, o medo da presença de espíritos. A igreja evangélica, na época chamada de protestante, constituída no século XVI, inovou aí um pouquinho aquela decisão da Igreja Católica, de que morreu, imediatamente vai para o céu ou vai para o inferno e lá fica e de lá não sai. E, portanto, quem aparece aqui para os humanos é o demônio ou o Espírito Santo. A Igreja Evangélica inovou, criando a situação de que o corpo morre, o espírito é uma emanação do corpo, não é um ser independente do corpo. Por isso que eles têm dificuldade de aceitar a comunicação dos espíritos e a reencarnação, porque o espírito é como se fora dependente do corpo. Ora, o corpo morre, espírito não morre, mas não consegue atuar. Fica, portanto, dormindo. E ficará dormindo até quando? Até o dia em que o corpo despertará. Haverá a ressurreição dos corpos, e aí o espírito novamente pode assumir a sua atividade. Mas aí ocorrerá
a condenação definitiva, e aí sim vai para o céu ou vai para o inferno, conforme tenha feito bem ou mal. Portanto, o movimento evangélico ele estabeleceu um espaço de tempo não presumido, não contado, não sequer estimado, não sabem quando é que vai ocorrer a ressurreição dos corpos, para que espírito e corpo sejam encaminhados para o céu ou para o inferno. Ora, meus irmãos, diante dessas colocações das respeitáveis Igreja Católica e Evangélica, a gente começa a perceber a imensa importância da doutrina espírita, que vem resgatar antigo ensinamento de Sócrates, que considerava o espírito como um ser independente da matéria, preexistente ao corpo e sobrevivente e completamente independente após a morte do corpo. Ensino de Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Para nos libertar do medo que a gente ainda conserva, talvez resquício de perseguições na época da Idade Média, do medo que ainda conservamos dos espíritos. Ora, há uma profecia. O profeta Joel viveu em torno aí de 500 anos antes de Cristo. Está lá no capítulo 3 do livro de Joel, no Antigo Testamento. Joel fala de um tempo futuro em que todo mundo vai ser médium. Evidentemente que as palavras de Joel não foram essas. Como é que Joel diz com o texto dele, como é que está escrito? Está assim: e nos tempos futuros, e no final dos tempos, é final dos tempos, não é final do mundo, não. Final dos tempos, início de outro tempo. Podemos hoje considerar final do mundo de expiação e provas, início do mundo de regeneração. É para esse tempo que Joel está apontando. E no fim dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens sonharão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Joel está falando que há de chegar um tempo em que a meninada toda vai profetizar. O que é profetizar? É servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo encarnado. A palavra profeta vem de profite, que quer dizer intermediário. Kardec utilizou o termo médium, termo latino, que significa também intermediário. Profeta vem de profite, do grego, médium vem de intermediário, vem do latim, intermediário. Ambos significam a mesma coisa, é como se Joel tivesse dito: vossos filhos e filhas serão médiums, profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Quando eu li isso, eu devia ter uns
15, 16 anos, eu não conseguia imaginar o que o velho sonha. Hoje eu sei, já entrando perto dos 75, hoje eu sei o que o velho sonha. Correr de novo, subir na árvore, pegar uma fruta, jogar bola. Ou seja, o velho sonha com a reencarnação, em que terá uma nova oportunidade dada por Deus para retornar ao plano físico, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. E é por isso, então, meus irmãos, que há 167 anos, no dia exato, 18 de abril de 1857, surgiu a doutrina espírita para trazer para nós, reviver para nós os ensinos do Cristo a respeito da realidade espiritual, para tirar de nós, de uma vez por todas, o medo que temos de coisas do espírito, coisas fantasmagóricas, nos trazer a realidade espiritual para que todos nós possamos nos preparar devidamente, a fim de que tenhamos possibilidade de receber nas nossas casas, como nossos filhos, como nossos netos, esses que Joel falou, que serão profetas, que serão médiuns, que relatarão coisas extraordinárias a respeito do mundo espiritual para todos nós, eliminando de uma vez por todas esse ancestral medo que nós temos de ver espíritos, como demonstraram os discípulos de Jesus lá naquela madrugada em pleno lago de Genezaré. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Muitíssimo obrigado, Calci, pela linda explanação e que nos faz meditar e pensar bastante sobre esse tema. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas que chegaram aqui no chat, se você puder responder. A primeira vem da Arlete. A Arlete pergunta, Calci, podem os espíritos aparecerem para qualquer pessoa, mesmo sem a mediunidade espontânea? Para o espírito aparecer, para se comunicar, para falar qualquer coisa, para a gente poder, enfim, para o espírito se manifestar, é preciso 3 fatores simultâneos. Primeiro, a pessoa ser médium ou haver um médium ali próximo. O espírito querer e haver compatibilidade entre o médium e o espírito. São as 3 condições básicas para que uma manifestação espiritual aconteça. Então, portanto, não é assim, vamos lá aparecer para ele e tal, e vamos dar medo nele. Não. Pode ficar absolutamente sossegado, tranquilo, sem problema nenhum, que o espírito só manifesta com vistas a esses 3 fatores, e tem mais um, a proteção que a gente tem. Olha, se nós não tivéssemos a proteção do amigo espiritual, de familiares que já desencarnaram, de afetos, e tudo isso envolvendo a proteção de Deus, que abraça a todos, né?
ficaria muito difícil a nossa existência. Então, é assim que o espírito só consegue se manifestar com essas três possibilidades e tendo uma autorização superior para tal. Muito bom. A Rosana Torres pergunta qual a passagem do Joel, qual capítulo e versículo na Bíblia? Joel capítulo 3, a partir do versículo 1, já na abertura do capítulo 3, e o texto de Joel também está em Atos dos Apóstolos. Quando acontece o Pentecostes, uma manifestação de vários espíritos santos. Estou falando espíritos santos no plural, porque é assim que está na Bíblia grega, no original grego. Espíritos santos, que a igreja reduziu para um Espírito Santo, como se fosse um só. Não, centenas, milhares, milhões de agentes que auxiliam Jesus no progresso da humanidade. Então, ali na manifestação dos Espíritos Santos, relatada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra lá o texto de Joel, porque alguém cita, né, que era a manifestação que Joel predissera que iria acontecer. Então, está na Bíblia nesses dois locais, viu, minha irmã? Maravilha. A Verônica Moreira pergunta, ela diz que, sem dúvidas, a religião católica incluiu esse medo nos seres. A exemplo, quando acontece a comunhão, quando aos 10 anos de idade nos vemos pensando os pecados que confessamos ao Padre. E eu pergunto, qual pecado que uma criança de 10 anos de idade tem? Se Deus é amor, como ele castigaria alguém? São os nossos irmãos de doutrinas diferentes, né? Exato. Minha irmãzinha Verônica, você sabe qual é o objetivo da criação da confissão? Foi simplesmente para que o sacerdote tivesse elementos para a sua prédica, né? Ele vai condenar isso, vai condenar aquilo conforme ele ouve. Então, tem um objetivo didático. Evidentemente que eu creio, eu não sei você, minha irmãzinha Verônica, mas eu, com 10 anos de idade, o que eu estava fazendo? Jogando bola, roubando bala, né? Comendo, chupando bala fora da hora e tal. Para a criança é um grande pecado e ela precisa confessar ao padre que desobedeceu o pai e a mãe e chupou uma bala antes da, sem autorização paterna. Alci, veio uma pergunta que diz: pode-se pensar na hipótese de Jesus andar em espírito sobre as águas enquanto seu corpo dormia no local onde foi orar? Pode, perfeitamente, pode. Agora, não consta que depois Jesus voltou lá para pegar o corpo, porque ele saiu de uma margem, foi para outra, e eles foram parar em Nazaré. Eles estavam num local onde a multidão reuniu, que ele alimentou. Ali, então, Jesus teria deixado o corpo. Seria bastante complicado, né? Onde é que porque Jesus era muito alto, né? Então, onde é que ele iria esconder aquele corpo e tal? Mas é possível, sim. Agora, o Cristo não tem dificuldade nenhuma, né? Se Carmine Mirabelli, que era um médium aqui em São Paulo, ele levitava, ainda sentava na cadeira e a cadeira subia junto, imagina o Cristo. Então, o Cristo, sim, a gente pode considerar que ele tenha ido em espírito. Agora, para ele ter ido em espírito, ele teria que ter se materializado
para os seus discípulos o verem. Caso contrário, não o veriam, não é? Não é qualquer um que vê o Espírito do Cristo fora da matéria, não. Tem que ter uma visão apuradíssima, não é? Então, pode ser considerado sim, mas eu prefiro o método mais fácil. O Cristo não tinha dificuldade nenhuma em levitar aquele corpo dele e foi com ele mesmo. Muito bom. Jesus quis então dizer que para produzirmos o mesmo fenômeno, devemos ter coragem, confiança em nós mesmos e no Senhor, pois é possível fazer aquilo que ele fez? Bacana, bela pergunta. O Cristo diz o seguinte: olha, tudo o que eu faço, vós podeis fazer também e até melhor. Basta querer. O Cristo está dizendo que nós temos a capacidade de realização que ele tem. O cérebro do Cristo não era diferente do cérebro nosso, não. É o mesmo. É o mesmo. Então, o Cristo diz que nós temos possibilidades enormes que nós desconhecemos, né? E que muitas das vezes boicotamos. E aí eu vou apelar para o ensino de Joana de Ângeles, que fala dos 5 grandes impedidores do progresso humano. O medo é o primeiro, a mágoa, o mau humor, o ódio e a indiferença. Então, ela coloca o medo em primeiro ponto. E é mesmo. Tem uma parábola dos talentos em que a pessoa recebe um talento do Senhor e, por medo, esconde. É exatamente isso que acontece com a gente. A gente vem do plano espiritual para cá com determinados talentos para resolver determinadas possibilidades, determinadas coisas, e nós mesmos, por medo, nos boicotamos e enterramos o talento e não o multiplicamos, que é o grande desejo que o Cristo tem, que a gente multiplique essa graça de Deus, para usar uma terminologia muito utilizada pelos nossos irmãos evangélicos, que utilizamos a graça de Deus que se derrama sobre todos o tempo todo, né, a fim de que a gente possa cumprir o nosso objetivo aqui na Terra. Não devemos ter medo. Não significa que a gente não deve ser destemido de tudo. Vou atravessar a avenida com muitos carros passando porque eu não tenho medo. Não, não é imprudência, não é nada disso. É a gente não ter medo das coisas que a gente sabe que tem condição de fazer e a gente mesmo boicota. Excelente, Calci, muito obrigado. Tem alguém com mais alguma pergunta que gostaria de abrir o microfone rapidinho? Acho que as explanações foram muito boas, né? A gente teve uma belíssima ideia disso tudo. Então, Calci, gostaria de agradecer-lhe mais uma vez pelas explanações, pelo seu tempo, pelo carinho de ter vindo aqui conosco hoje. Eu gostei muitíssimo de sua palestra e já vi aqui várias pessoas também reagindo da mesma maneira. Se a gente pudesse, então, por favor, pedir para que você faça quaisquer considerações finais e depois termine com a nossa prece de encerramento. Antes, só lembrando que na próxima semana nós teremos Cris Mascarenhas aqui conosco, para quem quiser, puder vir, sejam muito bem-vindos. Então, Calci, por favor, com você. Obrigado, Rafa. Todos os brasileiros que saíram do Brasil têm uma missão a cumprir, realizando o papel do Brasil como pátria do Evangelho.
E é por isso que eu vejo com imensa alegria o trabalho que vocês realizam. Tenho contato com outros companheiros do Canadá, que também realizam idêntico trabalho, brasileiros que no Canadá divulgam a doutrina espírita, os ensinos do Cristo. Vocês estão exatamente realizando aquilo que o Brasil está chamado, convocado a realizar, ser a pátria do Evangelho, o grande emissor dos ensinos do Cristo para todo o planeta. Então, parabéns a vocês e eu quero então, encerrando, agradecer a ti, Jesus, pela oportunidade da conversa boa, nobre, edificante, que nos conserta posicionamentos, condicionamentos, pontos mortos da nossa personalidade, que já não nos servem mais e nos apontam o rumo para onde todos nós podemos seguir felizes e realizados. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja.